Professor Cristiano, vamos lá resolver questões da banca Itami. Então, vamos resolver a questão de uma prova aqui da Prefeitura de Inhumas. Ok, vamos lá. A pergunta é referente ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o ECA faz parte aí da nossa lei federal, né? Ela fala da proteção integral à criança e ao adolescente. Então, vamos lá resolver essa questão. Em concordância, a Lei 8.069, julgue os itens abaixo que podem levar a medidas de proteção à criança e ao adolescente diante da violação ou ameaça dos seus direitos. Então vamos para a primeira. Por estar trabalhando na condição de menor aprendiz e ter mais de 16 anos, tá? Então, você tem um artigo falando, né, que essa criança pode trabalhar, né, no caso, ela pode fazer estágio, né, mas na condição de aprendiz. E nesse caso, por ter mais de 14 anos e não 16, ok? No caso aqui é 14 anos e não 16. Então, essa premissa, ela já está errada. Vamos lá, o segundo. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Sim, tá? No caso, essa aqui, ela está correta, tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Por ação ou emissão da sociedade ou do Estado. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui esse amarelo aqui, vamos lá. Três, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, também. Terceiro, em razão de sua conduta, tá? Em razão de sua conduta, aí também. Por se opor a seguir a religião do país. Então, nós estamos falando aqui de violações, tá? Desse jovem. Então, vou colocar aqui, diante da violação. Deixa eu colocar aqui. A questão fala o quê? De medidas de proteção. Então, é uma questão que fala da medida de proteção. A proteção integral está lá no artigo 1º, né? Então, da própria lei. Então, é importante, né? Não é proteção parcial, é uma proteção integral, tá? E o que está mencionando aqui a questão é diante da violação ou ameaça dos seus direitos. Então, quando a gente se sente ameaçado ou já violam, né, os nossos direitos, então nós temos que recorrer a quem? A lei. E a lei diz, no caso, dessas premissas, tá? No caso aqui, o quinto, ele fala do quê? Fala da religião, tá? No caso, as medidas que são infringidas aqui, no caso foi o segundo, o terceiro, né? E o quarto, ok? Porque o segundo, ele fala do quê? Dessa omissão. Se você omite, você que, por acaso, você vê o vizinho seu, né? Os pais ou os responsáveis maltratando, né? No caso, os filhos destes, né? No caso, se você omitir, você também é culpado, tá? Então, quando você ver maus tratos, você tem que denunciar ao conselho tutelar, tá bom? Então, o segundo aí é importante, você não pode se omitir. O terceiro, por falta ou omissão ou abuso dos pais ou responsável. Então, se você se omitir, né, você também, se essa sociedade se omitir e você também se omitir, você também é culpado. Não só você, como essa sociedade, tá? E a outra coisa, em razão de sua conduta, também você
né, pai ou responsável que abusa, né, do filho, também você está cometendo uma violação, tá? Então, no caso aqui, a questão 21 é o 2, o 3 e o 4, tá? Por quê? Porque o primeiro está falando o quê? Da condição de menor aprendiz de ter 16 anos. Não é 16 anos, é 14 anos, tá? E o quinto é por se opor a seguir a religião do país. Você não é obrigado a seguir uma. De acordo com o ECA, vamos lá, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o Conselho Tutelar, é correto afirmar. Então, o Conselho Tutelar tem um título especial só falando sobre esse assunto. Se tem um título, então é um assunto muito importante. O artigo que fala sobre o ECA, os artigos, é a partir do 131 do ECA. Então, vamos lá. O que é correto afirmar? Então, vamos ler aqui todos os itens para você, tá ok? Então, vamos lá. Letra A. Tratar-se de um órgão policial com finalidade de sentenciar sentenciar e prender tanto os menores infratores quanto aos que os colocam em situação de risco ou violência. O Conselho Tutelar, ele não sentencia, ele não prende, tá? Então aqui, no caso, ele não faz isso, ok? Vamos lá. Letra A não é. Letra C. Tem a finalidade exclusiva de fiscalizar o trabalho infantil, prevenir o trabalho escravo de crianças e adolescentes e punir os infratores. Então vamos deixar isso aqui, né, de lado, tá bom? Para resolvermos outras alternativas. Letra D. Para ser conselheiro tutelar é preciso ter mais de 18 anos e residir em qualquer cidade do estado. Não, já não é bem assim. Você tem que residir na cidade onde você está se candidatando, tá bom? Então, não é em qualquer cidade. Então, não é letra D. Vamos ler a B. Em cada município haverá, no mínimo, um conselho tutelar, composto de 5 membros. A comunidade escolhe estes membros para mandatos de 3 anos, sendo permitida uma recondução. Tá? Então, isso está mencionado lá no artigo, né? Sempre referente a essa questão de mínimo, tá? E mandato, sempre há alterações. Então, pesquise, né? Pesquise a lei, que isso é mudado constantemente, tá ok? Então, uma dica importante. No caso, a alternativa correta é a letra B mesmo, tá? Então, vou colocar aqui. Vou estar assinalando aqui para vocês, então a letra B. Mas sempre consulte a lei, porque a todo momento tem revisão dada. O que é revisão dada? São as alterações na lei. Vamos lá, 23. O ensino poderá ser organizado em sistemas de seriação, ciclos, períodos semestrais, alternância regular de período de estudos, grupos não seriados, admitindo-se outras possibilidades desde que favoreçam a aprendizagem. Mas todas as instituições de educação básica, de nível fundamental e médio, devem atentar para o cumprimento da regra comum sobre a carga horária e dias letivos que deverá conter. Então, vamos lá, vamos estar resolvendo aqui sobre a carga horária, tá bom? Então, é importante aí a gente estar lendo as alternativas. Então, falando de carga horária, né, nós temos que cumprir aí 800 horas, tá? Já vou falando aqui para vocês,
800 horas de aula, né, de trabalho escolar e 200 dias letivos, tá? Então, 800, né, e 200 dias letivos. Por quê? O mínimo aqui é 4 horas por dia. Então, se você fizer vezes 200, vai dar 800 horas, tá? Então, o cálculo aí é bem simples. Agora tem um detalhe, né? Excluindo ou incluindo, tá? Então, você tem que chegar lá nos 200 dias, 200 vezes 4, né? 4 horas vai dar 800. Então, até aí tudo bem. Agora vamos ver se é incluindo ou excluindo, tá bom? Vamos ler aqui as alternativas. Letra A. A carga horária mínima anual de 200 horas, distribuído por um mínimo de 50 dias letivos, pronto. Isso aqui já falei para vocês, né? 200 dias letivos e 800 horas. Então não é letra A. Letra B, carga horária mínima de 400 horas, descarta essa alternativa. Letra C, carga mínima anual de 600 horas, não, é 800 horas, tá? Então, no caso aqui, essa questão, né, no caso é a letra D mesmo, que não é a A, não é a B, não é a C, é a letra D. Então, carga horária mínima anual de 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo reservado aos exames finais quando houver. Então, presta atenção aqui, tá? É excluído, tem alternativas que coloca tudo e aí coloca o incluído, tá? Não é incluído, é excluído, tá bom? Então vamos nos atentar a isso aí. Vamos lá. Ok? Então, o 23 é letra D. Vamos para o próximo aí. Mais uma questão do ECA, o 24, uma questão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma legislação federal. Então vamos lá. Uma escola pública de ensino fundamental no município de Inhumas está organizando uma atividade pedagógica a ser realizada em Brasília, né, no Distrito Federal. Todos os alunos que deverão participar dessas atividades são crianças e adolescentes e viajarão desacompanhados dos seus pais. Nessas condições, levando em consideração as determinações legais do Estatuto da Criança e do Adolescente, aponte para o procedimento a ser tomado para que esses educandos possam viajar. Então vamos lá, para eles poderem viajar, né, de um município para o outro, o que deve ser feito? Então vamos lá. 24. Vamos lá. Por se tratar de uma instituição de ensino, não se faz nenhum procedimento. Claro que é feito procedimento, tá? Como não, né? Não, aqui já já está negativo, tá? Não é. Precisa sim, tá? Vamos lá. Letra C. O evento somente poderá ocorrer se todas as crianças e adolescentes forem acompanhadas por seus pais. Se nós estamos falando que o evento não vai ser acompanhado, que não terá a presença dos pais, né? No caso aqui está falando que é obrigatória a presença dos pais. Não, pode viajar sim. Então, a alternativa correta é a letra B, não é a letra A, não é a letra C. Então, letra B. Vamos lá. Faz-se necessário providenciar a autorização do pai, mãe ou responsável a favor de uma pessoa maior de idade. A escola terá de cancelar o passeio, pois crianças e adolescentes não podem, sob nenhuma hipótese, viajar desacompanhada dos seus pais. No caso aqui, essa questão, ela caberia recurso, tá? Porque uma criança, com a autorização do pai,
ela pode viajar com o maior, né? Por causa que, no caso, a prefeitura tem os professores, tem a direção, tem a coordenação, são todas pessoas de maior idade. E no caso, com uma autorização do pai, né? Nesse caso, não só a autorização do pai, mas esse aluno poderia ir sim, tá? Com uma autorização do pai, e no caso aqui não está comentando do fórum, né? Mas se a escola com um documento, né, fizesse essa petição não, esse pedido ao fórum, o juiz autorizando, ele poderia estar viajando, né? Porque não tem nenhuma das alternativas essa questão, tá? Mas essa questão aqui ela poderia ser anulada, tá? A letra, no caso aqui, a letra B. Em nenhuma hipótese, ela pode sim viajar, mas teria que estar pedindo uma autorização para o juiz, tá bom? Mas a questão aqui está falando que é letra B, tá? Deixa eu colocar aqui. Tá? Ela poderia estar viajando sim, mas com um pedido, né, no fórum, né, pedindo aí para o juiz. Poderia estar viajando sim. Vamos lá, agora vamos falar de Piaget. Segundo Piaget, o pai da epistemologia genética, foi um dos principais estudiosos sobre o desenvolvimento da criança. Identifica a alternativa correta sobre a concepção do desenvolvimento de acordo com o pensamento piagetiano. Então, nós temos aí as 4 fases de desenvolvimento do Piaget, né? Sensório motor, o estágio pré-operatório, né? O estágio operatório concreto e o outro estágio, né, de desenvolvimento do Piaget. Então vamos ler aqui as 4 premissas, as 4 alternativas. Vamos lá. Questão 25. Dos 2 aos 7 anos de idade, a criança está em um estágio de desenvolvimento denominado operatório concreto. Nessa fase possui como alguma das características principais o egocentrismo. Primeiro, o egocentrismo, ele, na verdade, ele se inicia, tá? No sensório motor. O egocentrismo, quando ainda é bebê, tá? Tem um estudo do Piaget falando do egocentrismo, né? Mas no caso, quando ainda é bebê, que o bebê ele é egocêntrico. Ninguém pensa nisso, mas o bebê ele é muito egocêntrico. Ele consegue as coisas no choro. Então existem vários tipos de choro, né? O choro da manha, existe o choro para comer, o choro quando ele fez necessidade. Então o bebê ele é muito egocêntrico. O Piaget ele fez esse estudo, tá? Mas não é dos 2 aos 7 anos, mas sim ao seu nascimento até os 2 anos, né? Vamos lá. O estágio sensório-motor também é conhecido como a idade da inteligência simbólica, né? Não, porque ainda ele é bebê, tá? Ainda não essa inteligência simbólica, tá ok? No estágio pré-operatório, a criança desenvolve, entre outras, as noções de tempo e velocidade. Esse estágio corresponde à idade dos 7 aos 12 anos. Não é dos 7 aos 12 anos, tá? O estágio pré-operatório não é isso, dos 7 aos 12 anos, a questão de tempo e velocidade, tá? Então, no caso, o 25 é a letra B. Vamos lá na letra B. O período sensório motor é o que corresponde à faixa etária do 0 aos 2 anos de idade. Sim, perfeito, tá? Nessa fase, a criança ainda não representa mentalmente os objetos, mas age diretamente sobre eles. Então, isso é verdade, né? Ela age diretamente. Então, por exemplo, a chupeta, né, um chocalho.
Então ela não age mentalmente, mas ela age diretamente, tá? Deixa eu colocar aqui, mas age diretamente, tá? Então, a alternativa, no caso, é letra B, tá bom? Então, tivemos aqui uma questão ainda de LDB, tivemos 3 questões do ECA, né? A banca dando muita importância para o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Tivemos agora uma questão de autor. Então vamos lá, questão 26. Filho de peixe, peixinho é. Essa frase da cultura popular engendra uma concepção da psicologia que percebe os fatores genéticos e biológicos como determinantes ao desenvolvimento do indivíduo. Identifique a alternativa que aponta corretamente essa concepção. Então vamos lá. Filho de peixe, peixinho é. Então nós estamos falando do quê? De uma concepção da psicologia que percebe os fatores genéticos e biológicos, tá? Então isso já vem herdado, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Letra B é o construtivismo? Não, o construtivismo é uma construção de ideias, né? Como o nome está falando. Você faz parte dessa construção. Não é isso. Existencialismo? Não. Marxismo? Também não. Então, nesse caso, é o que? A letra A. O 26 aí é o inatismo. Ok? Então, a alternativa correta aí para essa questão. Vamos lá, mais uma corrente da psicologia, tá bom? Então, vamos lá. A corrente da psicologia que percebe os sujeitos sociais como responsáveis pela sua aprendizagem, como seres de construtores de conhecimento e não meramente reprodutores, é conhecida como. Então, quando a gente fala aqui meros reprodutores, né, o Paulo Freire fala muito sobre essa parte, né, de reprodução, de reprodutores do conhecimento. Ele faz uma crítica à educação bancária, né, mas aqui nesse caso está relacionado ao quê? A aprendizagem e construtores do conhecimento. Então você constrói o seu conhecimento. Então, nesse caso, nós trabalhamos o quê? Com construtivismo, ok? Muito forte o construtivismo nos concursos, né? Sempre uma questão ali presente de construtivismo. Vamos lá. Sobre as fases do desenvolvimento infantil, segundo Freud, aponte a alternativa correta. Olha, caindo Freud aí nos concursos, o mestre da psicologia, né? Então, vamos lá, o 28. Vamos direto ao foco aí, ao ponto. Então, já vou falar aqui a alternativa correta. Essa banca, ela trabalha muito com questões corretas, né? Existe uma tendência sempre nos concursos de questões incorretas, mas nessa prova tivemos aí maioria ou todas as questões como corretas, tá? Então a banca Itami trabalha muito com as alternativas corretas. Vamos lá então, direto com as corretas. Dos 3 aos 7 anos, aproximadamente, a criança passa a ter a curiosidade sexual ligado à genitália. Esse período do pensamento freudiano é denominado como fase fálica, ok? Então, esse edital, né, caiu aí o Sigmund Freud, mas não é muito raro cair esse autor na educação, tá? Então, cai muito Piaget e Vygotsky, né? Piaget e Vygotsky. Então, não vou entrar aqui muito nos detalhes de Freud, tá bom? Então, vamos lá, questão 29. Entende-se por regimento escolar
A Banca Itama, ela fala muito de regimento escolar, então fique atento, né, à questão do regimento. Então, aqui está pedindo o quê? Uma denominação por regimento. Então, vamos lá, questão 29. É um documento que disciplina as situações do ambiente escolar, tais como a progressão do estudante, recuperação, controle de frequência, classificação, advertência, entre outros. Tal documento deve sempre atender às normas gerais vigentes no país. Então, no caso aqui, essa alternativa ela está correta. Temos que sempre seguir a legislação educacional, que é o quê? A LDB, né, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e nós temos a Constituição, a nossa Carta Magna, né, seguindo aí os artigos 205 a 214, tá bom? Então, é importante estar estudando esses dois, né, a Constituição e a LDB, ok? Vamos lá para a nossa última questão. Analise a frase abaixo, identifique as alternativas e preencha corretamente. Então, vamos lá. Então, primeiramente aqui, né, nós vamos colocar aqui, nós estamos falando o quê? De transversalidade, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Então, temos aqui 3 palavras em foco, né? A transversalidade, a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade. Além disso, temos, né, a multidisciplinaridade. Então, vamos ver aqui qual que se encaixa o nosso conteúdo aqui, essa concepção metodológica, tá bom? Então, vamos lá, a questão 30, a última. Vamos lá. É uma concepção metodológica de organização das disciplinas escolares de forma compartimentada. Então, aqui, nessa frase, né, qual é a definição que poderíamos adotar? É uma concepção metodológica de organização das disciplinas. Eu até pus aqui em negrito, organização das disciplinas. Então, quando nós falamos de organização das disciplinas de forma compartimentada, nós estamos falando da multidisciplinaridade, tá? Multidisciplinaridade. Enquanto a outra, né, vamos ver qual é essa outra, unifica o currículo escolar por meio de temáticas de interesse coletivo, porque a nossa educação, ela é o quê? Obrigatória e gratuita, né? Interesse coletivo tendo os projetos de trabalho como instrumentos que contribuem para torná-la factível, ok? Então, vamos prestar atenção aí na factível, né? Vamos prestar atenção. Nos concursos sempre colocam umas palavras para gerar uma dúvida, então é importante você criar o seu glossário, né, de palavras da sua área para estar ali colocando, né, e enriquecendo o seu vocabulário, tá bom? Então, no caso, eu coloquei aqui como ponto central, ele unifica o currículo escolar. O currículo escolar, eu sempre falo aqui que é o artigo 26 e 36 da LDB, estuda o artigo 26 e 36 da LDB, muito importante, não só a questão do currículo, né, mas a própria BNCC, ok? Então, no caso, como eu já falei, né, a organização das disciplinas é multidisciplinaridade e o que unifica é a interdisciplinaridade, tá? Ela unifica o currículo escolar, tá bom? Então, no caso, a alternativa correta aqui é a letra D, D de dado. Ok? Então, é importante que você resolva questões no início, né, de qualquer estudo. Você vai ter mais erros do que acertos, isso é normal, mas é importante que você estude, faça a revisão, retorne a questão que você errou,
leia as perguntas, fique atento, o examinador dá muitas dicas aí para você, tá bom? Então, sempre faça revisões, tá? Revisões é importante, então a cada 15 dias, a cada 30, 3 meses, 6 meses, para você fixar o conhecimento, tá bom? Então, professor Cristiano aqui do Pedagogia Concurso, sempre resolvendo questões com você.